Estratégias de Satanás. Infelizmente, amados irmãos, nós vivemos uma cultura hoje, irmão Luiz, errada nas igrejas. Porque a cultura que não é bíblica, se você é diácono, você tem que continuar até chegar a ser pastor. Isso não é bíblico. Se você tem um chamado específico para ser diácono, você vai ser útil para aquela área ali e vai correr questão de você ser diácono a vida inteira. E isso não diminui você como pessoa, ou como um membro, ou como um servo de Deus. Você está simplesmente vivendo o plano para o qual Deus te criou para viver. Talvez você não tenha um chamado de diácono, mas talvez você tenha um chamado de líder. Não significa que porque você deu certo como líder, você vai dar certo como diácono. Não, você está sendo um bom líder. Não significa que porque você é um presbítero, ou um pastor, ou um missionário ou missionária, você vai dar certo. Eu vou dar certo como pastor, vou dar certo como pastor presidente de campo. Não, eu tenho que me cuidar e viver o que Deus me chamou para viver hoje. Hoje eu sou um pastor de congregação, glória a Deus, eu vou ser fiel nisso. Mas na nossa cultura hoje, presbítero Mauro, é que se você é diácono, você tem que continuar até ser pastor. Isso é uma estratégia de Satanás para nos tirar do propósito para o qual Deus nos criou para viver. Mas também não estou dizendo que se você é diácono, não quer dizer que você não tem um chamado pastoral. Até porque para você chegar à posição pastoral, você tem que passar pelo diaconato. Mas uma coisa que as pessoas erram hoje, nos nossos dias, irmão Jesus, é que a pessoa acha que porque ela é diácono e a Wanda é missionária, significa que ela é inferior à Wanda. Não, ele é superior. Sabe por que é superior? Porque a Wanda, como missionária, ela tem que servir mais do que você. Cada vez que no nosso intelecto uma pessoa sobe de função eclesiástica, na verdade ela tem que descer mais, tem que servir mais. Nós que exercemos uma função eclesiástica na igreja, nós estamos para servir os membros da igreja. E se um dia eu passo de líder para o diácono, é que aí Deus está me dando uma patente de servir mais na obra. E se eu passo de diácono para presbítero ou missionário ou missionária, é porque Deus está me dando uma patente de servir ainda mais na obra. Só que a cultura, pelo menos na nossa região ou no nosso estado, as pessoas acham que porque ele é diácono, ele é menor do que o outro. Não, e Jesus apresenta que o maior é aquele que mais serve. Quem mais servir será o maior no reino dos céus. Dentre os profetas, o próprio Jesus diz: João é maior, é o maior dentre os profetas. E quando as pessoas acham que ele é Cristo, ele falou assim: tem um aí que é maior do que eu, e que eu não sou nem digno de arrancar as sandálias dos pés dele. Então quanto mais nós temos responsabilidades, mais nós vamos estar servindo na igreja. Não é para ser servido. Nos nossos dias, a pessoa acha que porque ele é presbítero tem que ser servido. Eu conheci um amigo meu que infelizmente já partiu, e partiu longe de Deus, que infelizmente ele se desviou. Mas quando ele estava na igreja também, ele não estava vivendo o plano que Deus tinha chamado. Ele era diácono, o pastor da igreja confiou a ele uma congregação para ele dirigir na cidade. E o dia que tinha Santa Ceia era na sede. Todo mundo ia para a sede na hora do dia de Santa Ceia. Ele, como diácono, dirigente de congregação, mas era diácono, foi convidado para servir ceia. Sabe o que ele disse? Eu servi ceia, sou dirigente de congregação, rapaz, me respeita. A pessoa acha que porque subiu na caixinha de fósforo, o presbítero Mauro, é mais do que os irmãos. Porque esse pensamento de ser servido por causa da patente, quem tem é o diabo. O diabo achou que porque ele era o anjo de luz, ele achou que os anjos tinham que servir a ele. Quando ele tem um encontro com Jesus em Mateus capítulo número 4, quando o Espírito de Deus leva a Jesus no cume do monte, Satanás se apresenta a ele. Satanás oferece tudo para ele: eu te dou tudo isso daqui, se prostrares e me adorares, eu te darei tudo isso daqui. E isso é um sentimento diabólico que Satanás coloca no coração das pessoas. Por quê? Porque ele não vai desistir de nos tirar de viver o plano para o qual Deus nos criou para viver. E outro versículo que nós lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, nos diz o quê? Que o Espírito dá a cada um como ele quer.
Não é você que escolhe a função que você vai servir na igreja, é o Espírito Santo de Deus que escolhe. Então aqui fica uma orientação, incluindo eu como pastor, mas você que é líder, você que está servindo, você que é diácono, você que é presbítero, você que é missionária, você que está envolvido na obra do Senhor em alguma área, irmão, se preocupe se você está vivendo aquilo que Deus confiou à sua mão. Mas entenda, não assuma uma posição que você não vai ser fiel a ela. A pessoa era um bom, que nem o irmão Elias, hoje ali, ele e sua esposa, lá na mesa de som, ela pensam lá. Ah não, o Elias está lá, não, já tem que ser obreiro. Tirou o irmão da mesa de som, o irmão desviou. A pessoa não tinha o chamado de diaconato, ele era um bom líder, mas não era um diácono. Consagraram ele a diácono, ele desviou da igreja, está no mundo até hoje, amigo meu. A questão é essa, que a pessoa vem com aquela imagem, porque a igreja prega isso, né? Infelizmente a igreja nos nossos dias, a cultura dos pregadores prega que você tem que, para você ser um bom pregador, em se destacar, em ser valorizado, você tem que ser presbítero. De repente chama, já aconteceu, de chamar um diácono da nossa igreja para pregar. Aí quem chamou lá, não aceita o diaconato do irmão, vai lá e põe no cartaz presbítero. Fala, mas peraí, consagraram você, não estou sabendo? Quer dizer que não está valendo nada do seu diaconato? Tem que colocar presbítero para dar destaque? Olha a cultura. Ou às vezes a pessoa não é nem diácono, não é nem cooperador, mas foi convidado para pregar, prega bem. Aí vai lá, não irmão, eu sou irmão da igreja, mas Deus tem me dado lugar para pregar. Não, vou colocar aqui diácono, tá? Para quê, irmão? Para que essa cultura errada de que tem que colocar uma nomenclatura? O apóstolo Paulo, se você for ver, todas as cartas que ele escreve, ele fala assim, ó, Paulo, apóstolo de Jesus. Ele coloca o nome dele primeiro, para depois ele falar da função que ele tinha. Porque o seu nome é mais importante do que a função que você exerce.